Olá, professor. Bom dia. O meu nome é Raíssa Ferreira e junto com a minha dupla, o Pedro Henrique, que ficou com a parte da edição e montagem de slides, iremos apresentar uma aplicação que se encaixa dentro do que o senhor nos pediu, que é uma aplicação de internet, web ou IoT aplicada ao ensino da biologia. Bom, a que escolhemos se chama FET Simulações Interativas e ela foi desenvolvida pela Universidade do Colorado. Essa plataforma ela é mundialmente conhecida e foi criada justamente para melhorar não somente o ensino da biologia em si, mas o ensino de ciências no geral, e matemática também. E tudo isso por meio de simulações digitais. O FET ele já foi traduzido para vários idiomas, inclusive o português, e é usado tanto em escolas do ensino fundamental e médio, quanto em universidades. Agora falando um pouco sobre o contexto onde se aplica, né, que no caso seria o contexto educacional. Bom, se pararmos para pensar, vemos que o ensino de ciências sempre enfrenta um desafio, que é possuir muitos conceitos que são abstratos e difíceis de visualizar apenas com a teoria, certo? Por exemplo, como mostrar a movimentação das partículas em um gás? Ou como explicar eletricidade sem depender de materiais caros ou até mesmo perigosos? Pois é. Por motivos assim, o FET resolveu criar laboratórios virtuais interativos onde os estudantes podem manipular variáveis e até mesmo observar os resultados em tempo real. E vale ressaltar que o diferencial é que essas simulações não foram feitas de forma aleatória, não. Cada uma delas foi testada com alunos, avaliada em sala de aula e ajustada para garantir que realmente facilite a aprendizagem. Bom, e esse tipo de cuidado torna o FET uma ferramenta confiável e ao mesmo tempo divertida, né? Porque ela desperta o interesse do estudante, favorece a aprendizagem ativa e ainda pode ser usada em diferentes contextos, como em sala de aula, em casa ou até em ambientes de ensino à distância. E o melhor de tudo é que junta tudo isso e transforma o aprendizado em uma experiência de investigação, prática e descoberta de uma forma acessível. Agora, trazendo um pouco mais dos detalhes técnicos da aplicação e falando de uma forma mais técnica, o FET ele é uma aplicação web, ou seja, ele roda diretamente no navegador, como o Google Chrome, Firefox e Safari, e tudo isso sem a necessidade de instalação. E as simulações, elas ficam hospedadas nos servidores da Universidade do Colorado, lugar no qual essa aplicação foi desenvolvida, como já havia dito anteriormente, e podem ser acessadas gratuitamente pela internet. Além do site, a versão web em si, o FET também oferece aplicativos móveis que podem ser instalados tanto na App Store quanto na Google Play Store, enfim. No Android, o app é pago e permite baixar simulações para usar offline. O valor em si é baixo, na faixa de alguns reais, só que ele depende da loja do país. Quando eu olhei, pelo menos aqui no Brasil, ele custa em torno de R$ 3,30. Já no iPhone, iPad ou iOS de modo geral, também é pago, um pouquinho mais caro que no Android, mas é igualmente acessível. Custa em torno de uns R$ 6 e alguns centavos. Já no computador, ele pode ser acessado em Windows, Mac e Linux diretamente no navegador. Outro detalhe importante é que praticamente todas as simulações já foram atualizadas para HTML5, que é uma tecnologia mais moderna que roda em praticamente qualquer dispositivo, inclusive tablets e celulares. Algumas mais antigas ainda estão no Java ou Flash, mas são bem pouquinhas mesmo, porque a maioria já foi realmente atualizada. Além disso, o código ele é aberto e está disponível no GitHub, permitindo que qualquer pessoa acesse ou até colabore no desenvolvimento. E tudo isso só é de fato possível porque o projeto ele é mantido por patrocinadores internacionais, garantindo que continue gratuito e acessível a alunos e professores de todo o mundo. Em relação à aplicação em si, o FET ele oferece dezenas de simulações, tendo até mais de 125 simulações interativas.
E o mais legal é que cada simulação é como se fosse um mini laboratório. Então, o aluno ele pode mudar valores, arrastar elementos, ligar e desligar variáveis e então observar o que acontece. Por exemplo, em biologia é possível visualizar processos invisíveis, como o transporte de moléculas através da membrana celular, a fotossíntese, ou até simular populações em ecossistemas, observando como diferentes fatores afetam a sobrevivência das espécies. Em física, o aluno pode montar circuitos elétricos, arrastando fios, pilhas e lâmpadas, ou então observar como que as forças atuam em um objeto em movimento. Em química, dá para misturar moléculas, ver reações químicas acontecendo, ou estudar a tabela periódica de forma mais interativa. Já em matemática, permite brincar com gráficos, ângulos e probabilidades, vendo como pequenas mudanças afetam os resultados. Bom, e além dessas simulações, dos laboratórios virtuais em si, o FET ele oferece recursos extras para o professor, como por exemplo, planos de aula já prontos, feitos por professores do mundo inteiro, sugestões de perguntas para guiar a investigação do aluno, atividades que são possíveis de imprimir e adaptar, e também um guia, com dicas rápidas para aplicar cada simulação. Inclusive, eu preciso pontuar que essa aplicação, é totalmente gratuito, quando entra pelo navegador, online, enfim. Mas quando você entra, o que está disponível mesmo são os laboratórios virtuais. Então, se o senhor quiser ter acesso a todos esses recursos, esses materiais de estudos e tal, aí é necessário logar um e-mail, porque aí todos esses recursos serão totalmente liberados e de forma gratuita, Agora, por último, eu vou falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens. Ao começar pelas vantagens, primeiramente, como eu já havia dito, ele é gratuito e acessível, pelo menos no site, 2. Ele é baseado em pesquisa, então cada simulação foi realmente testada em sala de aula, garantindo a clareza e a eficácia. 3. A aprendizagem é ativa, porque o aluno ele não só vê, mas ele também explora, experimenta e descobre por conta própria. 4. Ele é multidisciplinar, então ele não abrange só a biologia. Ele não é voltado único e exclusivamente para o ensino da biologia em si, mas também para o ensino da física, química, matemática e ciências da Terra. 5. Ele é flexível, então ele pode ser usado em aula presencial, no ensino remoto ou então como lição de casa. 6. A economia e segurança, porque querendo ou não, ele substitui experimentos que exigiriam materiais mais caros ou então que poderiam ser perigosos no laboratório. 7. A multiplataforma, porque ele funciona em Windows, Mac, Linux, tablets, celulares e etc. 8. O material de apoio pedagógico, porque ele possui uma comunidade de professores ativas, com centenas de atividades compartilhadas. 9. Ele é acessível a diferentes níveis, então ele pode ser utilizado no ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e etc. Agora eu vou falar sobre as desvantagens, que não são tão grandes e absurdas assim, mas vale a pena ressaltar. A primeira delas é o idioma. Embora muitas simulações já estejam em português, algumas ainda aparecem apenas em inglês, o que dificulta um pouco. 2. Os dispositivos antigos. Então, os celulares ou computadores mais fracos, eles podem acabar travando nas simulações mais pesadas. 3. Os aplicativos são pagos, Então, no Android e iOS, o acesso offline é totalmente pago, apesar de ser barato, enquanto no navegador é totalmente gratuito. 4. É um pouco óbvio, mas ele não substitui totalmente o laboratório real. Claro, ele é excelente para visualizar conceitos, mas ele não traz experiência prática de manipular materiais físicos. 5. A tal da dependência de tecnologia, Porque alunos sem acesso a computador ou internet, eles ficam em desvantagem, querendo ou não. Bom, e é por isso tudo, apesar de algumas desvantagens, que eu considero o FET uma das melhores ferramentas digitais de ensino,
porque ela cumpre muito bem com os requisitos de uma aplicação tecnológica voltada para a educação. Então foi isso. Espero que o senhor goste, né, da aplicação que nós escolhemos e muito obrigada pela atenção.